estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Já oramos ao Senhor. Eu quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3, 15. Amém, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o culto ao Senhor. Todos nós que estamos aqui, viemos aqui para a casa de Deus porque estamos prestando um culto ao Senhor. Os irmãos e irmãs que estão em casa nos assistindo através da internet estão focados aqui porque querem prestar um culto ao Senhor. E quando a gente fala de culto, a gente tem que entender que o culto, da forma que ele é realizado hoje, era muito diferente no Antigo Testamento. A gente conhece a palavra de Deus e a gente sabe que no Antigo Testamento as coisas funcionavam diferentes da forma a qual funcionam hoje. No Antigo Testamento, a gente sabe que Deus, ao dar para Moisés ali a planta do tabernáculo, dizendo para Moisés montar o tabernáculo da maneira a qual ele queria que fosse feito, ele falou que através daquele tabernáculo, através daquela tenda que estava levantada ali, os filhos de Israel ofereceriam sacrifícios, ofereceriam um culto ao Senhor. E nós sabemos através das Escrituras que haviam os sacrifícios, o sacrifício para agradecimento a Deus, haviam a entrega dos dízimos, haviam os sacrifícios que eram feitos para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados, e haviam sacrifícios que só poderiam ser realizados pelo sumo sacerdote. A gente conhece a palavra de Deus e ela nos diz que uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava lá no Santo dos Santos, no lugar mais puro, no lugar mais santo daquele tabernáculo. E só ele poderia entrar lá. E ele entrava lá uma vez por ano para oferecer sacrifícios, pedindo a Deus perdão pelos pecados dele próprio e pedindo a Deus perdão pelos pecados da nação de Israel. E a gente vê que ao longo desses anos Deus aceitou esses sacrifícios, Deus aceitou esses holocaustos, essas ofertas que eram entregues a ele. Até que um belo dia, o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, vem à terra a mando do Pai. Ele vem aqui à terra e ele estabelece uma ligação que havia sido rompida, a ligação do homem e Deus. Deus lá no Gênesis, lá no início de tudo, como foi falado aqui no domingo, Deus ele andava com o homem, ele falava com o homem, ele tinha prazer em todo final de tarde, ele estava lá com o homem, ele tinha prazer em se relacionar com a sua criação. E nós vemos que o pecado rompeu essa ligação, rompeu esse elo que havia entre o homem e Deus. Mas aí Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus puro, imaculado, reto, sem mancha, o Cordeiro puro. Ele vem e se oferece como sacrifício. E ele, uma vez só, morrendo, ele paga o preço pelos pecados de todo aquele que crê, de todos os tempos, de todas as eras. E ali Deus começa a restaurar a ligação, Deus restaura a ligação do homem com Deus, ou seja, o homem que estava até então separado de Deus, agora através de Jesus Cristo, ele voltava a estar ligado com Deus. O homem que estava distante, agora através de Cristo, ele passa a estar perto. E aí Jesus Cristo estabelece a igreja, ele funda a igreja e ele fala que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque ela estaria firmada sobre a rocha que era ele mesmo. E a gente vê que os discípulos eles começaram a cultuar o Senhor e eles adoravam ao Senhor tanto nos templos quanto nas casas e eles andavam ensinando a palavra do Senhor. E eu lendo as Escrituras essa semana, lendo a palavra de Deus, eu me deparei com esse texto de 1 Timóteo 3,15. E Paulo está dando uma série de recomendações para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, ele era um jovem que estava sendo formado para pastorear, para conduzir uma congregação, para conduzir uma igreja.
E a palavra de Deus nos mostra que Paulo, como um soldado experiente, como um veterano de guerra, ele vai dar os seus ensinamentos para Timóteo. E aí no capítulo 3, Paulo ele vem ensinando a Timóteo acerca dos presbíteros, acerca dos diáconos, ele fala acerca das viúvas, e ele solta esse versículo que foi o que me chamou a atenção. Ele fala: se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus. E eu parei e me fiz essa pergunta, e fiz essa pergunta ao Senhor. Falei: Deus, como então convém andar na casa do Senhor? Porque muitas das vezes a gente está acostumado com coisas e ensinamentos que são passados de pessoas para pessoas. O Maicon aprendeu assim, passa para o presbítero Tiago, que passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa. Mas às vezes a gente não se pergunta, não se questiona. Às vezes uma vez eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e uma pessoa virou para mim e falou assim: Maicon, você já parou para pensar? E se a gente estivesse servindo a Deus da forma errada? Eu falei: eu nunca pensei nisso, eu nunca tinha pensado sobre esse prisma, eu nunca tinha pensado. Falei: por quê? Por quê? Eu falei: não, porque as coisas que a gente tem aprendido são passadas de pessoas para pessoas, mas às vezes a gente não se preocupa em ver o molde bíblico do culto ao Senhor. E quando eu estava meditando acerca disso, o Senhor me ministrou ao meu coração algumas características da forma que convém cultuar ao Senhor, da forma que convém estar na casa de Deus. E a primeira forma que a gente vai estar vendo aqui nessa noite está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Hebreus 11, 6. E diz assim a palavra de Deus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí a gente fala: poxa, Maicon, você vai falar sobre fé? Sim. Andar na casa de Deus, para a gente estar na casa de Deus, para a gente caminhar na presença de Deus, não tem outro jeito senão pela fé. E aí parece um paradoxo. Você fala: poxa, mas se eu sair da minha casa, se eu estou no culto, se eu estou assistindo o culto nas redes sociais, é porque eu tenho fé. E aí eu me perguntei: Maicon, você tem fé? Será que você realmente acredita? E eu estava me perguntando isso porque eu estava conversando com algumas pessoas essa semana e a gente falava sobre como a nossa geração ela quer respostas para tudo. Às vezes a gente quer resposta para todas as coisas. Não, mas por quê? Não, mas por quê? Não, mas por quê? É engraçado. A gente sempre quer saber as coisas. Até a minha filha, Manuela, tem 2 anos e ela fica: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Quer respostas. E a nossa geração ela está sempre em busca de respostas. A nossa geração ela é abençoada com o conhecimento, com a tecnologia, com computadores avançados, com a internet, que trazem ao homem conhecimentos que a geração anterior à nossa não tinha acesso a esse conhecimento. A gente está numa geração tecnológica onde as pessoas sempre têm respostas para tudo. Não, isso aqui é assim por causa disso, disso, disso. Isso aqui é assim por causa disso, disso, disso. E eu estava pensando se às vezes a gente não quer naturalizar a fé. E eu estava pensando, eu falei: Deus, será que o meu culto ao Senhor tem fé? Será que quando eu me achego a Ti na casa de Deus, será que eu tenho fé? Ou será que há dúvida no meu coração? Às vezes a gente está querendo respostas, a gente está querendo naturalizar as coisas que são espirituais. Às vezes a gente está querendo tornar palpável algo que é sobrenatural. Às vezes a gente quer explicações para coisas que Deus não quer nos dar explicações. Deuteronômio 29, 29 fala que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. E a gente fica tão em busca de respostas, que a gente começa a se tornar céticos. Ou seja, a gente começa a duvidar. E você fala: pô, Maicon, mas não faz sentido o que você está falando. A gente está na igreja, a gente crê. E eu me peguei pensando, eu falei assim: será que quando acontece uma situação, será que verdadeiramente eu creio? Será que quando verdadeiramente é colocada a minha fé à prova, será que verdadeiramente eu creio? Será que quando há alguém doente na minha família, será que o primeiro recurso que eu vou é para os médicos, é para o remédio, é para o conhecido? Ou eu corro para os braços do Pai? Será que quando há um problema financeiro, eu corro para o meu
chegado que tem uma situação financeira melhor que pode me ajudar? Ou eu corro para o Senhor? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que caminhar por fé e não por vistas. A gente tem que caminhar por aquilo que a gente crê. E o pastor falou aqui no domingo, falou acerca de Tomé, quando Tomé se colocou diante do Senhor e o próprio Senhor apareceu para ele, e ele tinha falado anteriormente, não, se eu não puser o meu dedo nas mãos e sentir a marca dos cravos, se eu não ver a ferida da lança no lado dele, de forma nenhuma eu vou crer. E a gente está se tornando assim. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque a gente está acostumado com isso. Mas a palavra de Deus nos chama a caminhar dessa maneira. O pastor falou aqui, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém. Nós somos, sim, bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. Mas a palavra de Deus também nos fala que os sinais seguiriam aqueles que crescem. E às vezes a gente se pergunta, gente, por que não acontece mais sinais miraculosos no nosso dia? Por que não acontece mais cego vendo, o surdo ouvindo, o coxo andando? Será por que não acontece isso mais? Será que Deus mudou? Será que a forma de Deus agir mudou? Ou será que a nossa fé está cada vez mais e mais humana? Será que é a nossa fé que está cada vez mais e mais natural e não sobrenatural? E eu estava pensando a respeito da fé, e eu falei assim, Deus, a tua palavra diz que os sinais seguiriam aos que crescem, e a tua palavra mostra, eu separei aqui alguns exemplos, o próprio Cristo, a palavra de Deus diz em João 6:2, que ele realizou muitos sinais, os apóstolos, Atos 5:12, os sinais o seguiram, Estevão, Atos 6:8, os sinais o seguiam, Filipe, o evangelista, Atos 8:6, os sinais o seguiam, Paulo e Barnabé, Atos 14:13, os sinais os seguiam. Irmãos, a palavra de Deus está mostrando que os crentes não precisavam correr atrás dos sinais. O próprio Espírito de Deus, para confirmar a palavra da pregação que estava saindo da boca desses homens de Deus, ele mesmo enviava os sinais. E a gente não tem hoje nos nossos dias os sinais e a gente está conformado com isso. Irmãos, é tempo da gente buscar acreditar mais no Senhor. É tempo da gente crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É tempo da gente crer que as palavras que estão prometidas aqui, a irmã Lorena falou, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. É tempo da gente crer. É tempo da gente usar a nossa fé. E eu estava, há um tempo atrás, eu assisti um vídeo no YouTube que era melhor eu nem ter assistido. No YouTube não, no Facebook. Onde ele estava falando de uma pastora canadense chamada Greta Vosper, e ela é a primeira pastora ateísta do mundo. Eu falei, pastora ateísta? Como é que é esse negócio? É a mesma coisa que você acreditar numa água que é seca. Não existe isso. E ela escreveu um livro que se chama Com ou Sem Deus, mostrando que o homem tem por si só a capacidade de viver. Não, ele pode viver. Não, você não precisa tanto de Deus assim como você foi ensinado por toda a sua vida. Irmãos, a Bíblia ensina a gente a caminhar por fé. E eu estava lendo essa tarde, eu estava me lembrando da história de um homem chamado George Miller. Não sei se os irmãos conhecem, mas George Miller, ele viveu entre os anos 1800 e 1900, e ele foi um missionário usado pelo Senhor. E a história conta que George Miller, ele fundou vários orfanatos. George Miller era um homem que tinha essa chamada para cuidar dos órfãos. E a história conta que George Miller, ele é um homem de extrema comunhão com Deus. Tudo ele resolvia na oração. George Miller, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo que 50 dessas 200 vezes ele leu de joelhos. Era um homem que gastava horas do seu dia em oração. E em uma determinada situação, George Miller estava lá e ele tinha o orfanato, e o orfanato não tinha nenhum tipo de ajuda do governo. Era tudo provisão de Deus. E um determinado dia, as pessoas que tomavam conta do orfanato acordaram desesperadas. Elas olharam na despensa e viram que não tinha um grão de alimento. E aí elas chegaram, as crianças começaram a ficar alvoroçadas, não vai ter comida. E aí as pessoas que tomavam conta chegaram para George Miller e falavam assim, George Miller, está faltando pão. Não tem pão para as crianças. E aí George Miller dá a resposta assim, ele fala, as minhas coisas eu não resolvo com os homens, eu resolvo com Deus. E aí George Miller vira as costas para aquela pessoa, ele vai para o seu quarto de oração e ele ajoelha-se no seu quarto de oração e fala assim,
Pai dos órfãos. Está faltando pão para as crianças. Amém. Espera aí, como assim? Essa oração, Pai dos órfãos, faltam pão para as crianças. Amém. E ele sai do quarto de oração. E de repente, quando ele sai do quarto de oração, poucos minutos depois dele sair do quarto de oração, para uma carruagem na porta do orfanato, e era uma carruagem que entregava pão, justamente no castelo da rainha da Inglaterra. E essa carruagem estava voltando de lá toda carregada de pão, porque eles falaram assim, o padeiro chegou para George Miller e falou assim, nós fomos lá no castelo entregar esses pães aqui para a realeza, mas eles falaram que esses pães estão tostados demais, e aí eles recusaram. E aí, para a gente não jogar fora, a gente decidiu trazer para o orfanato. E ele falou assim para eles, não foi vocês que trouxeram isso para aqui não, foi Deus que enviou vocês para trazer. A igreja do Senhor, ela precisa caminhar por fé. A gente precisa acreditar. A gente precisa se agarrar nisso aqui e crer que verdadeiramente a palavra de Deus tem poder e que nenhuma das palavras que o Senhor falou a nosso respeito vão cair por terra. A gente precisa passar a crer com uma fé inabalável. A gente precisa crer como Abraão. Abraão, ele não tinha, não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Um homem velho, casado com uma mulher velha. Sara não tinha condições de gerar um filho no seu ventre. E ele, na sua alta idade, aparece um anjo e fala assim para ele, fala que daria descendência para ele e que através daquela descendência se levantaria uma nação poderosa. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra de Deus nos fala assim. E a palavra de Deus, nenhuma das boas palavras que o Senhor falou a respeito de Abraão caiu por terra. Todas elas se cumpriram. Por quê? Porque Abraão experimentou usar uma palavrinha pequenininha, mas que move montanhas. Fé. A igreja do Senhor precisa caminhar por fé. O culto ao Senhor tem que ser um culto com fé. Você não pode vir para cá acreditando que vai ser mais um culto. Você não pode vir para cá acreditando que vai ser mais algo comum, que você vai cumprir uma rotina ou um protocolo. Não. Você tem que acreditar que você vai para lá e você vai se encontrar com um Todo-Poderoso. E você vai prestar um culto a Ele. E Ele vai se revelar a nós. E Ele vai falar conosco. E Ele vai entrar nas nossas causas. Por quê? Porque nós andaremos pela fé. Andemos por fé e não por vista, e certamente nós vamos entregar ao Senhor um culto que lhe agrada. O segundo ponto que eu separei aqui para a gente refletir um pouco é que para andar na casa de Deus, convém que a gente ande em união. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, diz assim a palavra de Deus: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos 25 até o 27, diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Na casa de Deus, convém que a igreja ande unida. Convém que a gente ande em união. E eu fiquei maravilhado quando eu li esse texto, as primeiras vezes que eu li esse texto, porque Deus deu uma sabedoria tremenda para o apóstolo Paulo. Deus deu uma sabedoria para que o apóstolo Paulo pudesse escrever de uma forma que as pessoas pudessem entender. Porque não adianta a gente vir e a gente colocar palavras que as pessoas não consigam entender. Não é à toa que Jesus ensinava por parábolas. Ele simplificava, ele falava na linguagem que o povo entendia. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz uma comparação. Ele compara a igreja do Deus vivo com um organismo, com um corpo de um ser humano. E ele começa falando acerca de vários membros, que existem vários, o corpo, Cristo é o cabeça, mas existiam vários membros individualmente. E aí o apóstolo Paulo começa a mostrar que todos esses membros, eles têm que funcionar em sincronia. Os membros não foram feitos para funcionar de forma avulsa. A igreja do Senhor foi feita para andar em sincronia, foi feita para a gente andar junto. Não de forma avulsa.
Sabe, existe hoje um número extremamente grande de pessoas que se intitulam, e no Brasil isso cresce cada vez mais, de pessoas que se intitulam desigrejados. O que são os desigrejados? Desigrejados são as pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, mas que acreditam que para servir a Deus, elas não precisam fazer parte de nenhuma instituição religiosa, porque só o fato dela crer em Deus já é o suficiente. Mas não é assim que a gente aprende da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o corpo de Cristo, ele funciona com vários membros. E todos esses membros, individualmente, cada um tem a sua função. Mas enxertado, ligado, arraigado no corpo, do qual Cristo é o cabeça. E eu estava pensando, eu falei, Jesus, a gente tem que aprender a trabalhar junto. A gente tem que aprender a caminhar junto. Sabe? Você vê um exército, você vê um soldado sozinho indo para a guerra? Quantas vezes na história um soldado saiu sozinho para guerrear e venceu outro exército? Não vence, sabe por quê? Só um exército consegue vencer outro exército. Um crente sozinho, um crente vulnerável, é como se fosse um membro. Você imagina, gente, eu não consigo imaginar. Você consegue imaginar uma mão sozinha andando por aqui? Só se for a da família Adams. Não tem como. Você consegue imaginar um olho sozinho, em pleno funcionamento? Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque Cristo, quando ele estabeleceu a sua igreja, ele não disse, se não me engano, João 17:17. Ele não falou assim, olha, se der, amem uns aos outros. Ele não falou assim, olha, assim, no dia que você estiver de bom humor, ama uns aos outros. Não, ele falou assim, isto eu vos ordeno, amem uns aos outros. E a palavra continua dizendo que nós seríamos conhecidos como discípulos do Senhor se nós amássemos uns aos outros. A gente precisa entender, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa entender que verdadeiramente a igreja foi feita para caminhar junto. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso de cada um de nós, o pastor precisa de nós precisamos do pastor da igreja. Por quê? Porque Jesus fez a igreja para caminhar junto. E aí a gente aprende que se nós estamos aqui, glória a Deus, estamos aqui como o corpo de Cristo, mas talvez do teu lado, há meses atrás, se sentavam pessoas que não estão mais aqui. Talvez aí essa cadeira que está vazia aí, era no irmão que sentava do teu lado, antes da pandemia, uma pessoa que sentava do teu lado e agora não está mais ali. Mas a palavra de Deus diz que convém, na casa de Deus, andar junto. A gente precisa andar em sincronia. E a palavra de Deus diz, no versículo que a gente leu, se eu não me engano, 27, no versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. A gente precisa aprender a cuidar uns dos outros. A gente precisa aprender a amar uns aos outros, sabe? Eu sinto falta da época, eu sou da velha guarda, velha guarda da igreja, porque eu gosto de umas coisas antigas, umas coisas que a igreja de antigamente fazia e hoje não faz mais. Você se lembra quando às vezes você chegava mais triste na igreja e chegava um irmão e falava assim, poxa, o que está acontecendo com você? Pô, estou vendo que teu rosto... Está acontecendo alguma coisa? Ainda que você não queira me falar, pô, eu vou orar por você. Está faltando esse cuidado, irmãos. Está faltando a gente olhar uns para os outros com os olhos do Senhor. Está faltando a gente amar uns aos outros com os olhos do Senhor. O Senhor nos colocou aqui porque Ele quer que a gente caminhe junto. E a gente só vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós se a gente andar junto. Um exército que um soldado vai para um lado e um soldado vai para o outro não vence batalha. Um time que cada um puxa para si, não, eu quero jogar a bola assim, eu vou sair correndo de lá de um gol e vou até o outro sozinho. Não vai conseguir, irmãos, porque um time foi feito para trabalhar em sincronia. A igreja foi feita para andar junto. Eu vou ler um texto para vocês aqui. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa.
A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. E ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu os céus e a terra com as suas dádivas. Ele concedeu os dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação, eficiente ao Filho de Deus, como adultos, plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Parece até que eu tirei esse texto da internet, né? Mas não é não, isso aqui é Efésios 4, do 7 até o 13, numa tradução muito mais fácil da gente entender. A mensagem que está dizendo aqui, ela é clara e ela é objetiva. Nem todo mundo é igual na igreja. Cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação e cada um responde de uma maneira a determinada coisa. Cada um responde de uma maneira a determinado assunto. Por exemplo, tem pessoas que se sentem ofendidas se, por exemplo, às vezes uma pessoa passou distraidamente na rua e não cumprimentou. Tem pessoas que entendem, poxa, o irmão estava tarefado, não deu para ele falar comigo. A gente tem que entender que todos somos diferentes e cabe a nós, como adultos, como maduros, como o texto nos ensina, a gente tomar a iniciativa, não esperar que o próximo tome a iniciativa, a gente tomar a iniciativa de estabelecer essa unidade entre cada um de nós. E assim nós cresceremos como corpo bem ajustado, totalmente ligado pelas juntas e ligaduras, crescendo para a glória e honra do nome do Senhor, avançando para alcançar aquilo a qual o Senhor nos designou para alcançar. Então, na casa do Senhor, convém que a sua igreja ande em união. Então, a gente precisa andar pela fé. A gente precisa, na casa de Deus, andar em união. E agora, começa a ficar um pouco mais intenso, porque na casa de Deus convém que a gente ande em reverência. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, porque não sabem que procedem mal. Se há um aspecto que a igreja, não falo Igreja Metodista Wesleyana de Piraúba somente. Quando eu falo Igreja de Cristo na Terra de uma forma geral. Se há um aspecto que a igreja do nosso tempo precisa resgatar urgentemente, é a reverência diante do Deus Todo-Poderoso. Uma certa vez eu escutei uma pessoa falando a respeito da familiaridade. Essa pessoa tinha um cargo de autoridade sobre determinadas pessoas e essa pessoa chegou a dizer o seguinte: a familiaridade, o tempo que a gente está convivendo junto, está fazendo com que eu perca a autoridade sobre essas pessoas. E às vezes a gente acaba entrando sem querer, sem perceber. Às vezes a gente acaba entrando nesse mesmo conflito com Deus. Por quê, Maicon? Eu te falo. Porque às vezes a gente começa a agir com Deus e na casa de Deus da forma a qual a gente entende que é. Mas a Bíblia, ela tem todas pré-ordenanças, tem toda uma forma de você se achegar a Deus, tem toda uma forma de você cultuar ao Deus. E esse texto de Eclesiastes, ele é muito forte. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Irmãos, é tempo de nós voltarmos a reverenciar o Deus como Todo-Poderoso. Eu falo que eu sou da antiga e vou citar outra coisa da antiga aqui. Os irmãos mais antigos no Evangelho vão entender o que eu estou falando aqui. Você lembra da época quando as pessoas entravam na igreja e entravam em silêncio e dobravam os seus joelhos ali e muitas pessoas ficavam até a hora da abertura do culto? Você se lembra de quando antigamente as pessoas chegavam na igreja e se tivesse um grupo de intercessão orando, as pessoas esperavam lá do lado de fora, não colocavam os pés dentro do templo, por quê? Para não atrapalhar a oração dos irmãos. Irmãos, a gente precisa resgatar essas coisas. A gente precisa resgatar isso na casa de Deus, na presença do Senhor, no templo do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos andar em reverência. Nós precisamos nos inclinar e nos curvar diante do Senhor. Uma certa vez, eu até compartilhei isso aqui com os irmãos uma vez.
Uma certa vez eu escutei uma pessoa pregando, não aqui, lá em Petrópolis, há muito tempo atrás. A pessoa dizendo assim: não, o Espírito Santo está só esperando um comando teu. Dê o teu comando e ele vai fazer. Eu falei: o quê? O Espírito Santo está esperando um comando meu? Por acaso ele é um boneco? Ele é um marionete? Ou ele é um animal doméstico que espera um comando, uma ordem para ir para um lugar para o outro? Ele é o Todo-Poderoso, ele é a essência do Deus Todo-Poderoso habitando dentro da igreja. Eu devo respeitá-lo, eu devo honrá-lo, eu devo amá-lo. Uma outra vez eu escutei uma pessoa falando assim: a gente tem que aprender a colocar. A palavra de Deus fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente tem que aprender a colocar Deus na parede e falar: Deus, eu quero dessa forma. Eu falei: meu Deus, como é que pode isso? Colocar Deus na parede? Aí a gente vê Deus quando ele se revela a Jó e ele fala assim: quem é esse aí que está falando das coisas que não sabe? Maicon está colocando numa linguagem mais fácil para a gente entender. Ele vira para Jó e fala assim: quem é esse aí que está falando de mim? Quem é esse que escurece o meu conhecimento, está tentando escurecer o meu conhecimento? Quem é esse aí que está falando coisa aí do que não sabe? Irmãos, é tempo de a gente voltar a reverenciar o Deus como o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, e isso é muito forte. Na sua casa depois você medita nisso. Apocalipse, não me recordo agora o capítulo exato, mas quando fala da abertura do 6º selo, fala algo muito interessante. A abertura do 6º selo acontece o seguinte: o sol se escurece, a lua ela perde a sua luz, ela fica vermelha, as estrelas caem pela terra. A Bíblia diz que o céu se recolhe como um pergaminho, e as pessoas conseguem ver Cristo, o Todo-Poderoso, assentado à destra do Pai, vindo justamente para fazer justiça contra aquelas pessoas que por toda a vida se opuseram a Ele, por todas aquelas pessoas que não se arrependeram das suas obras ímpias. E aquelas pessoas, elas gritam com pavor, elas se escondem nas cavernas e falam: caverna, pelo amor de Deus, despenca aqui em cima de mim, eu quero morrer, porque eu não quero ver o rosto daquele que está sentado no trono, está à direita do Todo-Poderoso, porque é vindo o grande dia da ira deles, e diante deles, quem poderá ficar de pé? Irmãos, a gente precisa entender que o Jesus a quem nós servimos não é mais aquele homem magro de tanto jejuar, aquele homem a qual a Bíblia fala lá em, se não me engano, Isaías 53 fala que ele era desprezado, indigno, era um homem que não tinha beleza nem formosura, e a gente olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que os desejássemos. A gente precisa entender que esse foi o Cristo que veio à Terra, mas a gente precisa entender que quando Cristo se entregou e ressuscitou, ele voltou para a destra do Pai, ele tomou a sua forma original. E sabe como é que é a sua forma original? Os cabelos brilhantes, os cabelos brancos como a neve, os olhos brilhantes como chamas de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente, na sua cintura um cinturão de ouro que brilha mais do que o bronze polido. Uma visão aterradora, a ponto do apóstolo João, lá em Apocalipse 1, quando ele tem essa visão, ele cai aos pés de Jesus. Ele não aguenta ter aquela visão, porque ele está contemplando o Todo-Poderoso. Irmãos, a igreja de hoje precisa enxergar Deus dessa forma. Nós não estamos diante de uma imagem, nós não estamos diante de uma pessoa, nós não estamos diante de um conhecido. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. E se estamos diante do Todo-Poderoso, devemos ter um comportamento digno da presença dele. Devemos entregar a ele um culto digno da presença dele. Devemos agir de forma digna, compatível com a sua glória e com a sua majestade. A gente precisa, irmãos, às vezes você pode pensar, os irmãos que são mais atentos e que recordam mais das mensagens que são pregadas, às vezes você está aí no seu banco e às vezes você pode estar pensando: Maicon, por que toda oportunidade que você tem de pregar a palavra de Deus são sempre palavras assim, duras? Eu te falo, irmãos, não faço isso eu vou lá pisar nos irmãos. Eu vou lá para tratar mal os irmãos.
Não, irmãos, a minha função é estar aqui para abrir os olhos dos irmãos. A minha função é estar aqui para entregar a mensagem do Senhor e pregar aquilo que a Bíblia ensina que nós devemos fazer. E ainda que a palavra seja dura aos nossos ouvidos, se nós pusermos ela em prática, ela vai ser doce no nosso coração. E nós vamos ouvir naquele grande dia: vinde, bendito de meu Pai, toma posse do reino que eu preparei para você, porque você foi fiel a mim. Você me honrou como você deveria honrar. Você foi um servo bom e fiel, e você entregou para mim um culto do qual eu era digno. Então recebe aqui o que eu tenho preparado para você. Eu não falo para te ofender, eu não falo para te tratar mal, até porque quando a gente que prega sabe que antes de Deus falar com a igreja, Deus trabalha no coração de quem está pregando. E se vocês estão sendo cobrados pela minha voz aqui, imagina eu sendo cobrado no meu coração pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, a gente precisa resgatar isso. Comece a entrar a partir de hoje. A partir de hoje, comece a entender: Deus, eu estou na casa do Todo-Poderoso. Isso aqui é do Todo-Poderoso. Isso aqui é do Todo-Poderoso. Isso aqui é do Todo-Poderoso. Então eu não posso falar o que eu quero, eu não posso tocar o que eu quero, eu não posso pregar o que eu quero. Eu tenho que fazer o que é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por ele nos movemos e existimos. O apóstolo Paulo fala. Então, irmãos, vamos resgatar essa característica, vamos resgatar isso para que o nosso culto seja agradável diante do Senhor, para que Ele receba como uma oferta suave as suas narinas. E para a gente terminar, Efésios 3:10, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Efésios 3:10 diz assim: e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. O culto que convém, a gente se coloca na casa de Deus da forma que convém, a gente tem que vir pela fé. Primeiro de tudo, crendo que Deus está aqui para receber o nosso culto. Deus se faz presente no meio de nós. Segundo, a gente precisa vir com um coração voltado para a unidade. Nós precisamos estar juntos, num só foco, numa só visão, funcionando como um organismo vivo. Terceiro lugar, a gente precisa se apresentar em reverência diante do Todo-Poderoso, reconhecendo a soberania daquele que está aqui nesse lugar para ser cultuado. E o quarto ponto, a gente precisa se colocar na casa de Deus, com o coração nos perdidos e com os olhos na eternidade. A igreja do Senhor, ela sempre teve por objetivo pregar a palavra de Deus. A igreja do Senhor sempre teve por objetivo anunciar a vontade do Deus Todo-Poderoso. O próprio Senhor disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E às vezes a gente acaba ficando tão acostumado que a gente não se preocupa mais com as pessoas que estão lá fora, caminhando para a perdição. É igual eu falei com vocês aqui há 2 pontos atrás, falei sobre as pessoas que estavam aqui do nosso lado, e às vezes a gente não sente a falta dela, mas que a partir de hoje a gente vai sentir em nome de Jesus. Mas a gente precisa ter esse mesmo sentimento olhando lá para fora. A gente precisa entender que o mundo está perdido. A gente precisa entender que tem pessoas lá fora e a todo tempo estão morrendo e estão indo para a eternidade longe de Deus, estão indo para o inferno. Tudo porque não se levantaram pessoas para chegar até ela e anunciar a boa vontade do Senhor. Não chegaram pessoas até ela para anunciar a salvação do Senhor. E Deus colocou no coração da igreja esse amor pelos perdidos. A palavra que nós lemos aqui fala que pela igreja a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus seria conhecido por todos. Pela igreja, a igreja do Deus vivo precisa voltar a se preocupar com os perdidos. Irmãos, tem muita gente lá fora. Eu acho que é porque a gente não entende a realidade de uma eternidade. A gente não consegue mais olhar, a gente está tão acostumado a nascer, crescer, formar família, ter filhos, envelhecer e morrer. E ontem, nessa conversa também, a qual eu citei lá no início, uma pessoa falou o seguinte, falou que a igreja de antigamente, os crentes queriam morrer
O apóstolo Paulo fala assim: eu desejo deixar esse tabernáculo aqui, ou seja, deixar este corpo para estar com o Senhor. As pessoas desejavam entregar a própria vida, desejavam morrer para gozar da eternidade com Deus. E hoje em dia o cenário da nossa geração é justamente o contrário. Às vezes a gente não pensa na eternidade, a gente fala, o céu é legal, a eternidade é legal, mas a gente está preocupado com o aqui, com o agora. A gente quer conquistar aqui, a gente quer alcançar aqui. Irmãos, e não é errado a gente alcançar aqui. Não é errado você querer estudar, você trabalhar, você formar família, não é errado. Mas os olhos da igreja têm que estar na eternidade. A gente tem que pensar no porvir. E se a gente pensar no porvir, a gente vai amar os perdidos. A gente vai olhar para as pessoas lá fora e vai ver que são pessoas que estão caminhando e elas não têm direção. São pessoas que estão caminhando para um precipício e não tem ninguém para alertar que elas vão cair. Irmãos, a igreja, o culto ao Senhor, ele precisa voltar a ter essa característica. Há quanto e quanto tempo as igrejas, e eu falo de uma forma geral, abandonaram a mensagem evangelística? Há quanto e quanto tempo a gente não ouve mais uma pessoa falando da salvação de Cristo, a respeito da cruz do Senhor, a respeito daquilo que Jesus veio para oferecer à humanidade? Muito mais, irmãos, eu te falo, muito mais do que bens, muito mais do que conquista, muito mais do que dinheiro, muito mais do que formar uma família, muito mais do que tudo de bom que você possa imaginar. Cristo veio principalmente para nos garantir uma eternidade junto dele. E essa mensagem precisa voltar a queimar nos nossos corações. Essa mensagem precisa voltar a arder dentro do Maicon, dentro de você. Sabe, a igreja de hoje precisa voltar. A gente precisa se reencontrar. Essa é uma mensagem não de glorificar. Essa é uma mensagem de reflexão. É uma mensagem para a gente olhar para dentro de nós mesmos e analisar. Poxa, peraí. Esses elementos aqui do meu culto, será que eu tenho me apresentado na casa de Deus dessa forma a qual foi exposta essa noite? Será que eu tenho apresentado o meu culto ao Senhor da forma a qual foi falado nessa noite? Irmão, se você está, glória a Deus, Deus te abençoe, persevera assim. E eu te falo, ore por esse pobre pecador que está falando aqui com você, porque eu preciso mudar em todas essas áreas aqui. Tudo que eu falei aqui aplica para o Maicon. Tudo que eu falei aqui aplica para mim. Primeiro eu preciso mudar. Eu estou aqui nessa noite aprendendo com os irmãos também. Então, que a gente saia daqui com essa chama ardendo nos nossos corações, com os nossos olhos na eternidade. Cristo vem para buscar a sua igreja e o melhor dessa terra não se compara ao melhor lá. O melhor das posses aqui não se compara ao melhor de lá. Nós lemos aqui que Deus iria nos preparar lugar, esse texto, esse cântico. Jesus é o caminho, ele fala a respeito do que está escrito lá em João 14, falando a respeito das moradas que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Nós precisamos voltar a crer nisso, olhar para a eternidade e falar, eu estou caminhando para lá. E olhar para os perdidos e falar, filho, você vai comigo, eu vou te levar, nós vamos entrar de mãos dadas no céu, nós vamos entrar de mãos dadas na eternidade, e nós vamos passar o todo sempre, toda a eternidade ao lado do Senhor, e estaremos com Ele para a glória do nome dEle. Amém? Então, eu quero convidar a você fechar os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor, em nome de Jesus, entregando essa palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, foi nos apresentado hoje pela Tua palavra, Senhor Deus, alguns dos pontos da forma a qual, como convém andar na Tua casa, Deus. Nós aprendemos, Senhor Deus, que sem fé é impossível agradar ao Senhor, não é difícil, é impossível. Se nós tirarmos a fé do cristianismo, o cristianismo não é nada, não fica nada, meu Deus, porque tudo vem pela fé. Tudo começa na fé. Nós aprendemos, Senhor Deus, que para estar na casa do Senhor, para andar na casa do Senhor, nós precisamos andar em união. Não há aqui membro que não seja importante, não há aqui membro que seja menor ou que seja maior, mas todos estamos aqui para funcionar como um organismo vivo, trabalhando para o Senhor e promovendo o Teu reino nessa terra. Nós aprendemos pela Tua palavra, Senhor Deus, que para estar na casa do Senhor, para andar na casa do Senhor, nós precisamos andar em reverência, porque nós estamos diante
do Todo-Poderoso, e as nossas falas diante do Senhor têm que ser falas, meu Deus, de humildade. As nossas falas diante do Senhor têm que ser falas de servo direcionada para o Senhor, e não o contrário, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que governa sobre o universo e sobre a igreja, meu Deus, e nós aprendemos que nós precisamos andar com os corações, meu Deus, com os nossos corações, pensando nos perdidos, Senhor Deus, naqueles que padecem sem Cristo, e com os ossos olhos na eternidade. Ó Senhor Deus, seguindo essas instruções, eu creio que nós vamos crescer, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Seguindo essas instruções, eu creio, Senhor Deus, que seremos grandemente abençoados pelo Senhor. Seguindo essas instruções, seremos bem-aventurados, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, frutifica essa palavra nos nossos corações e que ela produza os resultados pelas quais ela foi enviada. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá os irmãos com a paz do Senhor, amém?